Passa a palavra a Sua Excelência, o senador Roberto Requião. Em seguida, vamos ouvir o deputado Raul Lima. Quero cumprimentar o desempenho da nossa deputada Maria Corina Machado. Brilhante deputada, discurso articulado e bem posto. Mas eu quero ir um pouco mais além desta visão colocada até aqui por Vossa Excelência. Quero partir de uma análise da situação da Venezuela hoje. E gostaria de saber se Vossa Excelência concorda com essa análise ou não. O problema básico da Venezuela hoje é desabastecimento. A Venezuela está com menos divisas, menos petróleo. Nós poderíamos dizer, inclusive, que isso decorre de uma fraca administração por parte da PDVSA. É um problema na condição da PDVSA da Venezuela que nós, por nossa vez, sentimos aqui no Brasil também em relação à nossa Petrobras. A PDVSA vende petróleo para a Alba, para a Petrocaribe, para a China, para pagar empréstimos, por preços muito baixos. E, em função dos problemas de abastecimento, recebendo uma parte desse valor em bens de alimentação e a outra parte em dólar, mas sempre a preço muito baixo. A PDVSA oferece petróleo à população da Venezuela, nafta, gasolina, a preços tão baixos que até a gorjeta que o motorista dá ao frentista é maior do que o valor da nafta colocada em seu veículo. Esta crise de abastecimento, que pode ser chamada também uma crise da administração da PDVSA, se dá num país que importa 53% de tudo que consome. E eu lembraria que esta situação já foi muito pior à época em que a PDVSA era administrada pelos norte-americanos e que um barril de petróleo era vendido no mercado americano e mercado internacional dos americanos a $7. O barril de petróleo hoje está sendo cotado a $97, mas a baixa produção viabiliza a falta de divisas e provoca uma crise de abastecimento. Dentro deste quadro, nós tivemos um acidente, um crime ocorrido na capital de Táchira, em São Cristóvão, na universidade. Uma moça foi estuprada. E lá, como aqui, isso provocou uma grande comoção popular. E aí começa o processo todo que levou à mobilização de grandes massas populares e às manifestações que nós estamos vendo até hoje. No entanto, eu tive dando uma olhada na situação e na reação do governo venezuelano até agora. O governo criou um sistema de taxa de câmbio livre, porque o problema, na verdade, era câmbio, inflação e abastecimento. Chama-se SICAD 2. E o dólar paralelo na Venezuela caiu de 93 pontos em relação ao dólar oficial para 60, 70 pontos. E ontem, na data de ontem, caiu para 49,80. Então, de certa forma, é um avanço e um resultado positivo da política do governo. A situação de governabilidade e de administração é uma situação que criou o clima para as revoltas populares. Mas isso tudo tem sido objeto de uma tentativa, inclusive, de mediação por parte da Unasul, com a possibilidade do próprio Vaticano entrar no processo de mediação. A participação do Vaticano não é uma participação improvável. A Venezuela tem, de certa forma, reagido a esse processo. As crises, de certa forma, estão sob controle.
E em 4, 5 estados ou províncias continuam. Em Táchira, Mérida e Carabobo, fundamentalmente. O governo tem erros, como de resto todos os governos têm, maiores ou menores erros. Mas está tomando estas medidas em relação ao câmbio, à inflação e o processo da inflação, que é um processo corretivo da crise, que leva ao aumento do preço do petróleo nas bombas, por exemplo, vai agredir duramente as bases chavistas, que são os mais pobres, que sem a menor sombra de dúvida tiveram a sua condição social e econômica melhoradas. Há uma ação muito clara de governo. Eu vi a crítica da ilustre deputada em relação ao cerceamento da condição democrática, e eu acho que não coloco em dúvida muitas coisas do que Vossa Excelência pontuou, até porque isso ocorre em qualquer governo, sempre que há um conflito e que a polícia e o exército interferem no processo. Mas, na verdade, o que eu gostaria de saber, em profundidade, dando consequência à sua vinda aqui, não transformando essa vinda apenas num lamento comovente, sem a menor sombra de dúvida, é o que o grupo a que Vossa Excelência pertence na Venezuela faria se tivesse o poder hoje. Voltava o petróleo a 7, nós teríamos um aumento de 800% no combustível. Esse ascenso das populações beneficiadas com o chavismo seriam liquidados da noite para o dia. Seria, senador Suplicy, como se retirássemos do Brasil todas as bolsas compensatórias de uma hora para outra com o ascenso de um governo neoliberal. Isto, sem a menor sombra de dúvida, provocaria um protesto tão, ou seguramente mais violento que o protesto que nós estamos vendo hoje, porque atingiria todo este grupo da população que tem sustentado o chavismo eleitoralmente, que elegeram o Maduro e que foram beneficiários das políticas sociais do governo venezuelano. Então, em síntese e de uma forma clara e definitiva, o que faria Vossa Excelência e seu grupo se estivessem no poder da Venezuela hoje com a suposta caída do presidente Maduro? Neoliberalismo, a moda do Chile, depois da queda do Allende? Quais seriam os caminhos? Deixando de lado a lamentação, a crise dos exageros policiais, que existem lá e existem aqui, sem que a nossa crise tenha essas dimensões. Quais seriam os caminhos da condução de um governo comandado pelas ideias que a levam a protestar? É esta a questão que eu coloco e acredito que com bastante clareza.